Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Boa noite a você que está aí me assistindo de casa. Em que, mais uma vez, juntos, nós estamos aí com esse objetivo, com essa tarefa de falar um pouquinho mais hoje a respeito de mediunidade. Nós estamos no livro dos médiuns, no capítulo de número 9, abordando a mediunidade de efeitos físicos, que é aquela mediunidade que se manifesta por efeitos patentes, por efeitos materiais. Já falamos bastante coisa, nós ainda temos alguns 2 ou 3 capítulos para abordarmos a questão dos fenômenos de efeitos físicos, e hoje, capítulo 9, vamos falar de um tema que chama a atenção de muitos, que intriga a outros tantos e que apavora muita gente. Vamos falar dos lugares assombrados. Pois é, quem não conhece um, né? Quem nunca ouviu falar de um lugar mal assombrado? De uma casa abandonada, onde coisas foram vistas, do cemitério em que de repente à noite luzes estranhas apareceram, dos castelos em que as almas penadas vêm arrastando as suas correntes com os seus gemidos. Todos nós, na nossa infância, na nossa adolescência e nos dias atuais, fomos embalados por histórias desse tipo. Será que existe um fundo de realidade? Será que realmente há locais mal assombrados? Esse capítulo 9 é dedicado inteiramente a ele. E Kardec começa dizendo a respeito dessa crença. De onde será que veio essa crença? Que é muito antiga. Não surgiu com o Espiritismo. É de todas as épocas, é de todas as religiões, de todas as civilizações. Kardec fala para a gente que é justamente o fenômeno das manifestações espontâneas e é justamente a necessidade que alguns espíritos têm de manifestarem materialmente a sua presença. Essas duas coisas deram origem à crença dos lugares mal assombrados. Quando eu falo em crenças espontâneas, ou melhor dizendo, em manifestações espontâneas, nós aqui estamos falando daquelas manifestações que acontecem sem ninguém provocar. São aquelas manifestações que ocorrem na ausência de uma reunião mediúnica, por exemplo. Quando um grupo mediúnico é formado, todo mundo ali espera que os espíritos venham e se comuniquem. Normal, comum, são manifestações provocadas. Agora, as manifestações espontâneas são aquelas que de repente acontecem, que ninguém provoca. Como o próprio nome fala, são espontâneas. Surgem do nada. Então é justamente essa crença e a necessidade que alguns espíritos têm de manifestar a sua presença, eu estou aqui, que deram origem a essa crença dos locais mal assombrados. Logo depois disso, começa uma série de perguntas e respostas, em que o espírito de São Luís fala para Kardec e, obviamente, nos orienta a respeito dessa atividade toda. A primeira pergunta que Kardec faz a ele é a seguinte: os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Aí vem a resposta: depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Então, olha só o quanto que a questão da mente, que comanda tudo, está presente aqui também. O indivíduo que é avaro, que é apegado nas coisas materiais, que é apegado no dinheiro, ao desencarnar, ele não vai, de um momento ao outro, ficar desapegado a isso. Ele, durante um tempo mais ou menos longo, pode permanecer totalmente apegado aos bens que ele deixou aqui na Terra. A sua casa, as suas mansões, ao seu dinheiro, né? E pode ficar naquele ambiente, pode ficar naquela casa, naquele local. Pergunta 2. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Por espírito errante aqui, a gente entende espírito desencarnado, tá? Então, os espíritos desencarnados têm locais de preferência?
A resposta é: depende da sua elevação. É o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão onde encontram a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Mas, entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Então, se existe algum desencarnado apegado a alguma casa, apegado a algum objeto, a algum bem material, você pode ter certeza, mal ele pode não ser, mas superior ele também não é. Por algum motivo, o seu coração ainda está ligado naqueles objetos materiais. Então isso deu uma lição para a gente, porque o trabalho de espiritualização deve ser feito todo dia e todo momento. O trabalho de desapego às coisas materiais. Por quê? Vai que a gente desencarna, e nós vamos. Mas vai que isso acontece de um momento para o outro. Será que nós estamos devidamente preparados para deixarmos aqui na Terra, sem nenhuma saudade, as coisas materiais? Será que eu não vou ficar apegado no meu carro? Será que eu não vou ficar apegado na minha coleção de CDs? Será que eu não vou ficar apegado às roupas que eu tenho no armário? Ou à casa que eu construí? Muitos que desencarnam têm um trabalho tremendo nesse processo de desapego. Porque onde está o seu tesouro, aí está seu coração, já dizia Jesus. Se o seu tesouro é coisa material, automaticamente seu sentimento se liga àquilo. Você desencarnar, o teu sentimento permanece naquilo. E você pode ficar assombrando uma casa. Você vira uma alma penada, que assombra determinada casa. E isso não é tão raro quanto muitos possam pensar. É até um fenômeno relativamente comum. Posso não ser mal, mas posso ser apegado a um bem material e ficar ligado a ele. Tem uma história interessante que ocorreu com o Chico Xavier. A história de uma joia, de um diamante. Não sei se vocês conhecem essa história. Certa feita, o Chico estava orientando um casal amigo a fazer o evangelho no lar. Com persistência, com fé, com espiritualidade mesmo. E o Chico falou para eles o seguinte: olha, se depois de 6 anos vocês estiverem realmente fazendo esse evangelho semanalmente, com vigor, com fé, com esperança, Jesus vai lhes dar um presente. E assim foi. Durante 6 anos, sem falhar, aquele casal fez o evangelho no lar. E era um casal de posses, era um casal rico, sem nenhuma preocupação material. Quando completou 6 anos, e o casal fez o evangelho no lar, daquele momento, completou 6 anos, eles pararam e ficaram ansiosamente esperando o presente chegar. Poxa, cadê o presente que o Cristo vai trazer para a gente, Esperaram até meia-noite, nada do presente. Resolveram dormir. Dormiram, no dia seguinte acordaram, qual não foi a surpresa? Um ladrão tinha entrado na casa deles. Roubou um monte de coisa, inclusive um diamante valiosíssimo, que era da família, que havia atravessado gerações. E eles ficaram consternados com aquilo. Poxa, presente grego esse, E foram conversar com o Chico. Chico, aconteceu tal coisa. Você disse que Jesus ia trazer um presente para nós. Vem um ladrão, roubou um monte de coisa, roubou um diamante. E o Chico falou, mas esse foi o presente. Está aí o presente. Não estou entendendo, Chico. Olha, aquele diamante que vocês tinham lá era valiosíssimo. Atravessou gerações na família de vocês. O Chico sabia. E por ser muito valioso, muitos assassinatos e muitos suicídios foram cometidos por causa dele. Existiam mais de 100 obsessores na casa de vocês, atrelados àquele diamante. Nesses 6 anos, com o Evangelho, muitos foram doutrinados, mas restaram 28, que ainda estavam ali, firmes e fortes, apegados ao diamante. Qual foi a alternativa para eles saírem da casa de vocês? Chegar um ladrão. E levou a joia. Quando o ladrão levou a joia, levou também de brinde 26 obsessores. Que coisa, não? Quer dizer, onde a gente vê um mal, no fundo ali,
existe um bem. Foram livrados aí de 100 espíritos de condição inferior, ligados, sabe-se lá quanto tempo, às vezes alguns há séculos, naquela joia. Não é outra explicação para as joias amaldiçoadas. Já ouvimos histórias, né? Ah, essa joia é amaldiçoada, né? Muita coisa ruim acontece quem possui essa joia. E existe ali, fora os exageros, as superstições, um fundo de realidade. Pode ser a mesma joia amaldiçoada, com a mesma explicação daquela do diamante que o Chico nos trouxe a história. Interessante, né? Pergunta 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para qualquer outro. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre, macabro de certos lugares. E atribui à sua presença o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grito de um animal ou o sopro do vento por espectros. E olha que frase interessante. Os espíritos gostam da presença das pessoas. E é por isso que eles procuram antes os lugares habitados do que os locais isolados. Então, quando a gente vê a figura de um cemitério, né? Deve estar cheio de espírito lá. E realmente tem, a gente sabe que tem. Quando a gente vê uma casa abandonada, aquele aspecto mórbido, lúgubre, você pensa, nossa, pode ter um tanto de espírito mau ali. Um castelo em ruínas, né? Por quê? Porque nós ligamos a esses locais de imagem lúgubre como sendo locais de morada dos seres sobrenaturais. Porque muitos acham que os espíritos são isso, seres sobrenaturais. Então o que muitos pensam? Em locais lúgubres moram seres sobrenaturais. E isso não é verdade. Os espíritos vão em qualquer lugar e eles gostam da presença das pessoas. Claro, porque eles são pessoas também. Ah, Daniel, mas pode ser que não exista um espírito aí que gosta de ficar sozinho, isolado? Claro. Nós conhecemos pessoas que são assim. Não existem pessoas que gostam de ficar longe da sociedade? Isoladas, num cantão delas? Não quer contato com ninguém? Aqueles que querem morar no meio do mato, no alto de uma montanha, sozinhos? Uai, gente, essas pessoas quando desencarnam, podem permanecer do mesmo jeito. Então, se elas gostam de viver sozinhas, porque quando encarnadas, elas também gostavam de viver sozinhas. Então, essa história de que as ruínas são sempre habitadas por espíritos maus, não, de jeito nenhum. Às vezes, e com frequência, eles estão na tua casa. Porque nós estamos cercados por desencarnados o tempo todo. Que tipo de desencarnados, Daniel? Depende da tua conduta. Depende do teu pensamento. Depende dos teus sentimentos. Você que atrai a assembleia espiritual que te acompanha. Isso daí é uma lição que fica para a gente. 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? A resposta. Ele não falou uai, né? O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente. Mas, como eu já disse, o aspecto macabro de alguns lugares toca a imaginação. E ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sendo sobrenaturais. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Aquelas histórias que nós sempre ouvimos, né? Da mulher de branco que aparece. Aqui na região de Pouso Alegre é muito comum a história do corpo seco, né? Todo mundo aqui já ouviu a história do corpo seco. E da loira do banheiro? A loira, em escolas, colégio, nossa, a história da loira do banheiro, né? É muito comum. Gente, essas histórias, se surgiram, possivelmente surgiram devido a um fato mesmo que aconteceu. Alguém viu algum desencarnado em situação de sofrimento. Alguns desencarnados, eles aparecem com uma forma perispiritual, às vezes deformada, às vezes feia, medonha. E aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Daí para os exageros,
Daí para a superstição, nossa, é um passo curto. Mas no fundo disso tudo, existe sempre o quê? A manifestação dos espíritos. É o que a gente fala aqui, a história do lobisomem. Superstição, folclore e tal. Às vezes não, e provavelmente não mesmo. Fora os exageros que existem aí, né? O 7º filho, né? Depois de 6 mulheres, alguma coisa desse tipo, nasce lobisomem. Fora os exageros e as superstições, que não tem base nenhuma, possivelmente foi algum médium vidente, ou vários médiuns videntes, em épocas diferentes, que enxergaram algum espírito em condição de licantropia, de deformidade perispiritual, com aparência de lobo. E aí quiseram inventar uma explicação do porquê aquilo acontecia. E aí vem a história do sujeito que quando chega na noite de lua cheia se transforma num lobo. Mas o fundo, possivelmente, é real. A vantagem é que o espiritismo tira o exagero e a superstição disso tudo, para ficar só com o cerne, que é real. Só com os fatos que são reais. Olha uma outra lenda. 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dia e hora de predileção? Eles só aparecem na sexta-feira. Ou só surgem depois das 12 badaladas da meia-noite. Será que isso realmente é verdadeiro, isso? A resposta, não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens. E para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade, e com isso eles não se inquietam. Mas de onde que vem a ideia de que os espíritos aparecem e gostam de preferência da noite? Resposta: a impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Novamente a questão da imaginação. A imaginação que faz com que você veja coisas que não existem. Ouça coisas que têm um motivo, mas que você coloca como sendo outro. O silêncio, a escuridão, sempre atiçaram a imaginação das pessoas. Só isso. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem, a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Mas alguns espíritos podem aparecer e orientar que os trabalhos sejam feitos depois da meia-noite ou em dias determinados. Por que isso? Gente, são espíritos brincalhões, que se divertem com o medo dos outros, com a credulidade das pessoas. Eles se riem disso. E alguns levam a sério, né? A reunião tem que acontecer toda sexta-feira depois da meia-noite, porque esse é o horário que os espíritos aparecem. Gente, os desencarnados estão ao nosso redor o tempo todo, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Não existem dias, nem horas, nem locais propícios. É tudo efeito de superstição e de imaginação. Olha essa 8 aqui. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? Resposta: o corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. Poxa, mas no dia de finados, se a gente for no cemitério, rezar no túmulo do meu ente querido que lá morreu, né? Cujo corpo está lá. É errado isso? Gente, errado não é, mas desnecessário. Sem sombra de dúvida. Porque ali está o quê? Corpo. Que é isso aqui. Uma veste para o espírito, que está se decompondo lá. Os espíritos são atraídos não pelo cadáver, são atraídos pelo pensamento. Então, se eu chego em um local onde ali repousa os restos de um ente querido meu, o corpo físico em estado de decomposição, dentro do túmulo, e faço uma prece sentida, amorosa, calorosa,
ele pode ser atraído àquele local, mas não pelo local, pela minha prece, pelo meu sentimento. Se lá na minha casa eu tenho uma foto de alguém que me foi querido, de um pai que desencarnou, de uma mãe, de um filho, aquilo lá para mim é muito caro. Aquilo ali para mim tem um valor sentimental tremendo. E se eu olho aquilo ali e faço uma prece do fundo do meu coração, aquela pessoa pode ser atraída para minha casa. Ela é atraída pela fotografia? Não. Mas pelo meu sentimento. Pelo sentimento que eu pus na prece. Porque a prece é uma evocação. E quanto maior o grau de recolhimento da pessoa, quanto maior é o grau de fé, maior o poder da prece. Maior a força da prece. Quer dizer, não é o objeto que dá isso, é a própria pessoa. O objeto, aliás, serve mais para o encarnado do que para o desencarnado. Porque algumas pessoas ainda têm o hábito e a necessidade de terem perto objetos. Sendo que esses objetos, para essa pessoa encarnada, servem como catalisador da fé. Eles ainda não aprenderam a, só em termos espirituais, se ligar à pessoa amada. Pelo pensamento, pelo sentimento. Precisa de um intermediário ali. O intermediário é o objeto. Por isso que é muito comum as pessoas acenderem vela. Muitos ainda têm esse hábito, né? Acender uma vela e fazer uma prece. Porque a vela é um motivo de concentração. Sem a vela, talvez a pessoa não consiga. Não é? Por isso que é muito comum, dentro do ambiente de uma igreja católica, a pessoa ser atraída, né, pelas imagens, ser atraída pelas vestes do padre, ser atraída por todo aquele ritual, por todo aquele cerimonial, porque aquilo ali, para aquela pessoa, é necessário para que ela atinja o estado maior de espiritualidade, o estado maior de fé. Não é que aquilo tem em si valor intrínseco, não. Tem valor para a pessoa que se liga àquilo e com isso eleva o seu estado de espiritualidade. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Observações? Fala, Nelson. Sim, claro, aqueles espíritos que são mais elevados, nada que é material tem importância para eles, né? Eles se apegam ao quê? Ao sentimento. É isso que eles dão valor. E é justamente esse o caminho que a gente tem que seguir. Valorizar aquilo que é realmente de valor. E o que nós temos de valor? É o sentimento, é a inteligência, é o conhecimento. Nós temos que trabalhar bem essas três vertentes aí, esses três vetores, aliás. Que isso daí vai ajudar muito a nossa adaptação do lado de lá quando a gente desencarnar. Porque nós temos que já começar a pensar nisso. Sim, e se apegam, e ficam. E como é comum, em reuniões mediúnicas a gente vê muito isso. Pessoas que desencarnaram ainda permanecem no mesmo ambiente em que habitaram, na mesma casa. Crentes ainda que estão vivos, que estão encarnados. Dormem na mesma cama, chegam à mesa das refeições para poder se alimentar, e de repente eles se alimentam de um jeito assim que eles nem sabem como aconteceu, mas eles se sentem satisfeitos, e por aí vai. E ficam tristes e alguns revoltados. Por que os familiares não estão conversando com eles? Por que ninguém lhes dirige a palavra? Será que eles fizeram alguma coisa de ruim? Aí você tem que esclarecer que ele está desencarnado. Que aqueles que estão na casa não conversam com ele simplesmente porque ele é invisível. E ninguém está enxergando ele. Mas por que ele está nesse estado? Porque talvez a vida toda o pensamento ficou ligado às coisas materiais. E pouco ou nada às coisas espirituais. São lições para nós. Porque, como eu disse, mais dia menos dia, a gente abandona a veste, volta para a realidade espiritual. Como vai ser a minha adaptação no mundo espiritual? Vamos investir nisso agora, porque isso não é uma possibilidade.
É uma certeza. Vai acontecer. O tempo ninguém sabe quando, mas vai acontecer. Façamos o melhor. Segue-se, então, que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa? Minha resposta: dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por certos lugares, onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Mas quais são essas circunstâncias que podem conduzir os espíritos para as casas? Primeiro, a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, às vezes, as intenções não são sempre tão louváveis. Quando são maus espíritos, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas. A estada em um lugar determinado pode ser também para alguns uma punição que lhe é infligida. Sobretudo se cometeram aí crime, a fim de que tenham constantemente o crime sob seus olhos. Na Revista Espírita, quer ver? Está até aqui, ó. Revista Espírita do ano de 1860. Fevereiro de 1860. O espírito de Castelnau-d'Arry. Essa cidade, Castelnau-d'Arry, é uma cidadezinha que existe até hoje no sudeste da França. Tem 12 mil habitantes. Na época de Kardec, existia uma casa lá. Essa casa era considerada assombrada pelo pessoal que morava naquela região. Em 1848, mandaram até exorcizar a casa. Foi um padre lá, fez os rituais de exorcismo e mandou colocar várias figuras de santos pelas paredes dessa casa. Poucos anos depois, um sujeito adquiriu a casa, adquiriu o imóvel. Decidiu fazer algumas reformas, tal, tirou aquelas imagens de santo das paredes. Depois de um certo tempo, essa pessoa morreu misteriosamente. Misteriosamente. Pouco tempo depois, o filho dessa pessoa, estando sozinho na casa, entrou num quarto e levou um soco no rosto. Do nada. Não tinha ninguém na casa. Só ele. Pergunta para mim se ele voltou a morar naquela casa. De jeito nenhum. O caso chamou tanta atenção do pessoal, eu também não, capaz. Né? Chamou tanta atenção do pessoal que foi escrito um artigo no jornal, esse jornal chegou nas mãos de Kardec. Quando o assunto era interessante, a hora que Kardec fazia, levava para estudar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E ali existiam reuniões mediúnicas com frequência. O que aconteceu? Né? Foi evocado esse espírito aí, que deu a bofetada. Ele não queria falar de jeito nenhum, não quis se comunicar por psicografia, quebrou 7 lápis, agitava o braço do médium. Ao final das contas, ele foi retirado. E aí o espírito de São Luís, que era o mentor da casa, começou a conversar com Kardec. Falou o seguinte: olha, esquece. É um espírito terrível, um verdadeiro monstro. Não vai conseguir conversar com ele. Depois de um mês, vocês orando por ele frequentemente, talvez ele consiga dar alguma comunicação que preste aqui. E realmente assim aconteceu. Durante um mês, foram fazendo orações, preces para esse espírito. Um casal que acompanhava essa reunião começou a evocar esse espírito na casa deles. E orando, rezando, orando, né? E esse espírito deu 3 comunicações nessa casa. 3 comunicações para esse casal. Sendo que nessas 3 ele foi melhorando progressivamente. Até que ao final de um mês ele foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Já estava em melhor condição, já conseguiu escrever, já conseguiu falar. Resumo, qual que foi a história dele? Era um espírito que estava preso naquela casa há mais de 200 anos. 200. Ele não conseguia sair da casa. Se ele saísse da casa, ele se deparava não com o ambiente da cidade, ele se deparava com uma escuridão terrível e um isolamento total. Ele era forçado a ficar dentro da casa. E qual era o castigo dele? Além de ficar forçado a ficar dentro da casa,
a ter sob os seus olhos, incessantemente, a imagem dos crimes que ele cometeu. Aliás, quando ele foi evocado pela primeira vez, um médium vidente no grupo o descreveu como um sujeito de aparência terrível, com a camisa suja de sangue e com um punhal numa das mãos. A história foi a seguinte: 200 anos atrás, ele assassinou o próprio irmão. Os dois eram salsicheiros. E por ciúme, ele achou que o irmão estava dando em cima da mulher dele. Ele cortou a garganta do próprio irmão, além de apunhalar a região do coração. 2 anos depois, ele matou a própria mulher. Então foram os 2 crimes que ele cometeu. Por 200 anos, ele ficou preso naquela casa. Alguns detalhes interessantes. Ele foi um morador dessa casa. Foi naquela casa que ele cometeu os 2 crimes. E o interessante é que em vida passada, ele havia habitado, feito parte de um dos povos mais atrasados aqui da Terra, e numa reencarnação anterior a essa, ele habitava um planeta inferior à Terra. Então, realmente, é um espírito de baixo nível evolutivo. Mas com as orientações, com as preces, né, constantes, ele foi amolecendo, foi se arrependendo e foi reconhecendo que realmente aquilo que ele fez foi ruim para ele mesmo. Interessante que foi evocado o irmão confirmou a história. Foi evocada a mulher que ele assassinou, confirmou a história. Até o sujeito que tinha comprado a casa morreu por infarto. Por que ele morreu assim de modo súbito, né? Porque quando ele entrou em casa, ele viu a imagem do assassino. Uma figura terrível. Deve ter sido uma coisa tão impactante que o sujeito infartou, né? E foi ele que realmente deu o soco na cara do filho do proprietário. Então, olha só. Alguns espíritos, por questão punitiva, eles podem ficar presos em certos locais, em certos ambientes. Havendo ali algum médium, obviamente, fenômenos físicos podem acontecer. Portas que se abrem e fecham, janelas que de repente se abrem, objetos que se movem, móveis que são atirados ao chão, pessoas que estão, de repente, né, na cama e são jogadas para fora da cama, cobertas que são puxadas. Quer dizer, são fenômenos espontâneos de manifestações físicas. E o que vocês acham que tem que fazer? O que vocês acham que tem que fazer para espantar um sujeito desse de casa? Somente, exatamente. E é o que quase nunca se faz. A prece de coração, com sentimento, é o melhor meio de tratarmos um caso como esse. E o próprio São Luís nos orienta aqui nessa questão de perguntas e respostas. Para você afastar a influência dos maus, você tem que atrair a presença dos bons. Porque o bem e o mal são incompatíveis. Onde os bons estão, os maus não estão. Então, se existem coisas ruins, perseguições espirituais, o que se tem a fazer? Exorcismo? Não, gente. Por mais que respeitemos os exorcistas, são simplesmente rituais. Os espíritos que estão causando aquilo lá se riem do processo de exorcismo. Tanto que é muito comum, depois do exorcismo acabar, os fenômenos piorarem. Uma outra coisa que não se deve fazer também é ameaçar os espíritos. Porque isso irrita mais eles ainda. Nesse exemplo que eu dei para vocês, do espírito dessa cidade francesa, Castelnaudary, por que ele matou o sujeito lá, que comprou a casa, que infartou? Porque o sujeito estava provocando ele. Por que ele deu uma bofetada no filho do sujeito? Porque o filho do sujeito continuou a provocar ele. Ele ficou pé da vida, irritado, e resolveu agir por vingança. Então, o que devemos fazer não é nada de ordem material, e tudo de fundo espiritual. Se temos conhecimento de uma casa espírita, levemos o caso até essa casa espírita. As pessoas que habitam essa casa podem vir, assistir as palestras, podem tomar o passe. O próprio espírito que está causando transtorno, problema, pode ser evocado numa reunião mediúnica, pode ser orientado, pode ser doutrinado. E assim a coisa se resolve de modo muito tranquilo, de modo muito fácil, né? Sem necessidade de nenhum tipo de ritual
nenhum tipo de cerimonial. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Fala. Aí, no caso, o médium que provocou, esse rapaz que levou o soco, foi o médium que possibilitou isso. Provavelmente o que aconteceu? Né? Compraram a casa, fizeram a reforma na casa, tiraram lá as imagens dos santos, mas era uma casa que já tinha fama de ser assombrada. Pensa bem, há 200 anos o crime foi cometido. E há 200 anos o espírito, o assassino, ficou lá preso. Então, de certo, os dois foram morar lá, pai e filho, e fenômenos físicos começaram a acontecer. Algum lá era médium de efeito físico. E ao invés de fazer o processo contrário, né, de amansar o sujeito, com palavras positivas, fazer as preces, fazer as orações, né, resolveram fazer o oposto. Provocar, atiçar. E como já era um espírito inferior, pronto, resolveu a desforra, se vingar. Nossa, do jeito que o diabo gosta, né? Matou um e socou a cara do outro. Você já imaginou? Você de repente está na tua casa, de repente você entra num ambiente e leva um soco do nada? E acontece. Sim. Boa. Matou duas pessoas. Desencarnado conseguiu acalmar, conseguiu pensar um pouco mais. Então, assim, então quer dizer que a gente pode, depois de desencarnar, evoluir também. Sem sombra de dúvida. Porque o processo evolutivo ele é uma constante. Nós evoluímos tanto no plano espiritual quanto aqui no plano material. Né? E nós podemos realmente, através de processos vários, seja nos estudos, seja na observação, seja em ouvir as pessoas boas, mudar muito os nossos conceitos. Mas por quê? Porque já era hora. Você já pensou? 200 anos em sofrimento? 200 anos? E mais. Na revista Espírita, Kardec pergunta, 200 anos se passaram para ele como passam para a gente? O Espírito de São Luís falou o seguinte, não, para ele foi mais demorado ainda. Porque ele não via o fim daquilo. Né? Uma das condenações dele foi justamente o seguinte, ele não vê fim, não vê término ao seu sofrimento. Aquela casa era o inferno dele. Já imaginou você sofrendo com a ideia de que aquilo ali não vai acabar nunca? Então, 200 anos foram necessários para amaciar esse sujeito. Até que no final das contas, realmente, ele brotou uma luzinha ali de espiritualidade dentro dele. Né? Fala. O fenômeno físico não pode ocorrer sem a presença de um médium de efeitos físicos. Sem a presença do ectoplasma. Às vezes, o médium de efeitos físicos pode não estar fisicamente ali no ambiente, mas o espírito foi buscar esse ectoplasma em algum lugar fora dali. O mais comum é realmente, chegou o médium de efeitos físicos, os fenômenos começam. Mas é possível não ocorrer sem a presença do médium. Sem a presença física do médium no local. É isso que eu queria perguntar, O espírito ele pode pegar esse ectoplasma em outro local. Inclusive no próprio médium de efeitos físicos que está em outro local. Mas tem que ter ectoplasma. Ectoplasma ele é garantia de que o negócio realmente possa acontecer. E tem que acontecer. Sem ectoplasma, os fenômenos físicos não surgem. Então, ele pode pegar o ectoplasma de outra pessoa. Pode. Por exemplo, na minha casa está acontecendo um tanto de barulho esquisito, tal, aparições, fenômenos físicos, talher que voa. Pode ser que os espíritos responsáveis por isso estejam pegando o ectoplasma do meu vizinho, né, de algum outro local aí. Não necessariamente de algum médium de efeitos físicos na casa. Mas o mais comum, o mais frequente é o epicentro mora naquele local. Aí vem a pergunta, o que se tem que fazer com essa pessoa? Foi identificado, aquele que é o médium de efeitos físicos, o que faz com ele? Graças a Deus nós não estamos mais na Idade Média, né? Porque senão era tortura e fogueira. O que tem que se fazer com esse sujeito? Traz para o centro, a pessoa é orientada, explica-se o porquê dessa situação toda, né? A pessoa é levada para tomar os passes, para mudar, convidada a mudar o padrão mental, a fazer o evangelho dentro de casa, né? E caso o negócio não cesse, provavelmente essa pessoa no futuro, com o devido preparo, vai ser um excelente passista. Né? Porque o ectoplasma é rico em fluido vital, em fluido magnético, que é justamente o fluido que é empregado ali no passe.
Não tinha ideia do que fazia. Aí o marido dela falou, olha, precisa eu, o irmão dela, o primo e o meu sobrinho, para segurar ela, porque ela quebra tudo, não tem a coisa. Aí eu falei, agora, o que você vai fazer? Eu falei, olha, mas lá no mar, né? Vamos para a costa, no mar. Pode não lotar no dia que você vê, aquela brincadeira casa. E lá no rancho eu abri uma reunião. Uhum. Aí eu fiz tudo direitinho, uma ideia, aí veio para todo mundo e falei para o marido mesmo, vai pegar ela, estava no quarto, de 7 horas, ela estava 6 e pouco, eu falei que era só 7 horas, não vou chegar da volta. Às 6 horas, ela já estava chorando, brava lá no quarto, e foi embora. Aí o marido dela foi lá, pegou ela, marido, e o irmão do sobrinho, não conseguiu segurar. A mulher virou Um bicho. um furacão. Tá? Aí eu peguei, fui lá, peguei uma minha dela, pegou, chegou um saco de feijão, ele não quer saber de nada, nem mais. Aí, eu peguei, e ele falou que ele estava preso na cadeia. Ele há 10 anos que estava lá na cadeia. Olha só. E essa mulher foi visitar um primo dela nessa cadeia. Então ele veio com essa mulher. Exato. E durante 10 anos ela trabalhou a vida dela. 10 anos, ou seja, ela foi na cadeia visitar o primo que estava preso e esse espírito aí colou nela, porque viu nela, sentiu nela, pressentiu nela o magnetismo de um médium, né? E passou durante 10 anos seguidos atormentando ela. Aí foi feita essa doutrinação aí, ela melhorou. Uhum. Acompanhando o curso espiritual, morar na casa do pai, com você. Também foi. Aí em seguida ela recebeu um espírito, o avô dela. Uhum. Eu queria conversar com ela. Era a família dele. Uhum. O pai dela queria abrir um centro. Uhum. Eu queria que eu ficasse lá para ficar Uhum. no centro dele. Aí ele falou, o espírito que estava lá, o filho, você não tem mais tempo. Uhum. Você já teve? E passou, você tem outro mundo, acabou a brincadeira. 2 semanas depois, o marido dela me procurou. Ele sabe que chegou nas costas, foi até engraçado, né? Ele me trazia um presente, porque a mulher dele estava maravilhosa e já matou ninguém. Oh, que beleza. Aí você deu Exatamente, porque o que acontece? Ligado a médium, obviamente, atormentava a vida dela, atormentava a vida dos familiares, fora as energias negativas que ele, aquela densidade energética pesada mesmo, lançava no ambiente do lar. Perturbava, desequilibrava todo mundo e automaticamente perturbava e desequilibrava na própria vida comum, trabalho, relacionamento, etc. E tal. São os famosos encostos. Tem uma história aqui interessante com relação à casa mal assombrada, que Kardec coloca na Revista Espírita, de outubro de 1858. Olha que coisa interessante com relação a casas mal assombradas, já que a gente está falando de locais assombrados. Um sujeito que morava em Paris, um parisiense, ele leu no jornal que um velho castelo estava à venda, parece história de filme, né? Um velho castelo estava à venda nos Montes Pirineus. Os Montes Pirineus é uma cadeia montanhosa que fica na fronteira da França com a Espanha. Tinha um castelo lá à venda. E era um sujeito rico, achou legal ter um castelo num local muito afastado, comprou o castelo. Comprou, depois de alguns dias, né, levou um monte de amigo para esse castelo. E se divertiram, contaram histórias, jantaram, né, até altas horas da noite conversando, e cada qual foi para o seu quarto, cada qual foi para o seu aposento. Passaram a noite lá. No dia seguinte, todos levantaram, os olhos esbugalhados, aquela cara de quem não dormiu, mais apavoramento. Chegaram no proprietário e disse: você dormiu bem essa noite? Você não viu nada, não? O proprietário não falou nada. O que eles viram? Viram e ouviram sons de pessoas gemendo e gritando, sons de correntes arrastando,
tapeçarias se movimentando, os baús abriam e fechavam, palavras eram escritas espontaneamente na cinza das lareiras. Mais de um teve a impressão de que morcegos peludos voavam pelo quarto e pousavam no peito. Isso a noite toda. Os mais medrosos fugiram. Os mais corajosos resolveram passar mais uma noite lá, junto com o proprietário. E ficaram. Deu meia-noite, o negócio começou de novo. Pior, eles começaram a ver todos simultaneamente imagens terríveis, medonhas, horrorosas. Resumo, na manhã seguinte, todos foram embora. E o proprietário entrou na justiça com uma ação por perdas e danos. Porque ele comprou um castelo, já estava mal assombrado. E realmente o juiz deu ganho de causa a ele. Porque ele provavelmente havia sido enganado. Porque aquele castelo já apresentava esse tipo de situação, esse tipo de espectros, já há muito tempo. O sujeito que vendeu o castelo para ele não disse isso. Ele comprou sem saber. É como se ele tivesse comprado um cavalo achando que o cavalo enxergava, mas o cavalo era cego. Comprou um castelo, o castelo de brinde veio com um monte de espírito obsessor. Caso semelhante aconteceu 200 anos antes disso, na cidade de Bordeaux. Um sujeito aluga uma casa de outro e, de repente, entra na justiça. Por que entra na justiça? Ninguém consegue dormir naquele lugar. As portas abrem e fecham, os móveis caem no chão, coisas são atiradas na cabeça dos indivíduos, as pessoas dormindo são atiradas no chão, espíritos são vistos, ora na imagem de crianças, ora na imagem de seres terríveis. Entrou na justiça, processou o dono da casa e o juiz deu ganho de causa a ele. Teve que romper o contrato e pagar uma indenização. Quer dizer, que coisa interessante, né? São casos de espiritismo legal, em que os fenômenos de aparição de espíritos, de desencarnados, são suficientes para mover ações na justiça. E olha, tanto o advogado de defesa, quanto o advogado de acusação, quanto o juiz, acreditavam na presença e da influência dos desencarnados. Kardec é até mais criterioso, ele fala o seguinte, olha, isso tem que ser mais bem estudado. Primeiro, será que os fenômenos são reais mesmo? Será que o locatário não simulou isso para ganhar uma graninha do proprietário? Primeira coisa que tem que se pensar. Ah, mas tudo foi averiguado, não é nada disso. Aí a gente já pode pensar numa manifestação espiritual. Primeiro, será que essa manifestação espiritual realmente perturba tanto? Ah, só uma portinha que abre e fecha, de repente um livro que cai. Se for leve, tranquilo. Mas e se for um negócio pesado? Se for um negócio complicado, um negócio difícil, que realmente atrapalha a vida das pessoas? Aí nós temos que ver uma segunda coisa. Será que esses espíritos estavam presentes na casa mesmo? Ou será que eles não estavam ligados à própria pessoa que alugou a casa? Porque pode acontecer casos como esse. De repente, o espírito não está ligado à casa, está ligado à pessoa, que ele quer prejudicar. Essa pessoa aluga uma outra casa, arrasta consigo o obsessor. Então não é a casa que é assombrada, a pessoa que é assombrada, Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha só como que o espiritismo toca em todos os ângulos da sociedade, até mesmo na área do direito. São casos que realmente aconteceram na França. Nos dias atuais, não tenho ideia de casos como esse. Se alguém souber, me conta como que aconteceu. Já está na nossa hora. Quem quiser saber mais coisas, dou mais 2 referências para vocês. Na Revista Espírita de maio, junho e julho de 1858, o espírito de Bergzabern, que era um sujeito que atrapalhava a vida de uma família toda na cidade de Bergzabern. O médium, na verdade, era uma menininha chamada Filipine. E existe também em março de 1869, na Revista Espírita, um artigo interessantíssimo sobre as árvores mal assombradas. Árvores mal assombradas. Peguem lá, março de 1869, Revista Espírita. Sobre tudo isso daqui que a gente comentou e estudou, alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Beleza, pessoal.
vamos fazer o seguinte. Vamos fechar os olhos. Especialmente para vocês que estão aí me acompanhando de casa, vamos fazer todo aquele processo ao qual nós estamos já acostumados de atrair as boas energias, atrair as boas presenças. Conforme vimos, os desencarnados estão presentes em tudo quanto é lugar. Podem até estar presentes, alguns de baixa condição, nas nossas casas. Alguns não necessariamente maus. Outros, maus, mas que não querem atestar a sua presença. Independente da situação, sempre podemos fazer algo para auxiliar e para minimizar esse tipo de influência negativa. Eleve teu pensamento até Deus e busque nele a paz, a tranquilidade e a harmonia. Peça ao Pai que, por intermédio dos bons espíritos, o ambiente da casa seja limpo de toda e qualquer influência negativa. Que aquelas energias pesadas acumuladas, talvez por nós mesmos, possam ser dissipadas. Que esses nossos irmãos infelizes, maus ou não, possam ser retirados e encaminhados para cá no centro, a fim de que sejam orientados e doutrinados pela equipe espiritual presente aqui na nossa casa. E que seu domicílio possa agora ser um ambiente repleto de paz, de luz, de tranquilidade. Que uma verdadeira torrente de energias positivas faça uma limpeza geral, tanto no ambiente de sua casa, quanto em você e nos seus familiares. Que assim seja. Encerramos a nossa reunião de estudos. Semana que vem a gente continua.